Olá, turma, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo, seja qual horário for, dedicando aí um tempinho então para os estudos. Hoje o nosso tema vai ser sobre motivação e aprendizagem em contexto escolar, né? É um dos contextos em que é estudado aí então, né, a motivação. Então a gente vai estar de alguma maneira ampliando o olhar para essa área, né? E aí tem a psicologia do esporte, né, que a gente poderia ter utilizado. A gente pegou um outro texto que fala um pouquinho sobre um pouco da parte organizacional, voltada para o mundo do trabalho, né? Mas vamos ver aí o que a motivação interfere ou pode auxiliar em relação à aprendizagem, né? Bom, a questão norteadora, né? Qual a importância da motivação na aprendizagem? Então, qual a importância da motivação na aprendizagem? Vamos lá. Então, é essa questão que vocês vão colocar em mente para vocês verem se conseguem traçar um norte para essa resposta ao longo dessa apresentação da aula, né? Então, o que nós iremos ver? O presente artigo, então, ele procura salientar a importância da motivação nos processos de aprendizagem e no sucesso dos alunos em contexto escolar. O envolvimento dos alunos nas disciplinas curriculares parece variar em função de diversos fatores, individuais e de contextos ligados à motivação. E aqui também, essa aula, eu quis fazer um link com o que vocês estão vivenciando, principalmente em contexto de pandemia. Então, vocês estão nesse momento enquanto alunos, né? Eu também vivencio isso enquanto aluna no mestrado. Então, eu quero que a gente pense também que, de alguma maneira, esse texto ele nos auxilia, então, a gente está pensando, né, em fatores que podem nos auxiliar para a gente se sentir mais motivado, né, para que a gente consiga terminar esse ano com uma maior significância, atingindo os objetivos de aprendizagem com conteúdo, né? Vamos ver se dá uma mexida aí com vocês enquanto alunos aí. O que iremos ver, né? Continuando. As atuais teorias cognitivas da motivação consideram que algumas alternativas para conseguir o envolvimento dos estudantes são representadas pela motivação intrínseca e pelas formas de autorregulação da motivação extrínseca. A palavra motivação é atualmente uma das mais usadas pelos professores e outros responsáveis pela educação, em particular a educação formal, para justificar quer o sucesso dos alunos e, em particular, no ensino e na aprendizagem da ciência escolar. Muitos professores colocam a alegada falta de motivação dos alunos como primeiro obstáculo à compreensão da aprendizagem dos conteúdos escolares. Bom, curiosamente, grande parte das dificuldades do professor tem também origem na sua motivação para o desenvolvimento de um sólido conhecimento profissional, suscetível de o ajudar à difícil tarefa de diagnosticar os interesses e necessidades dos alunos e de ter em conta as diferenças individuais e outros problemas e condicionantes da aprendizagem. Então, quando a gente está tomando conta de outras teorias de aprendizagem, por exemplo, ou voltadas para o ensino, porque só o professor, quem de alguma maneira professor não que se especializa aí nessa área do ensino, ele também tem estudos voltados para a área de interesse, né? Muito mais que motivar é você entender o que é interessante e está dentro do desenvolvimento potencial desse aluno, né? Mas enfim, aí são perspectivas teóricas e cada um vai ter seu olhar. Muitos modelos tradicionais de aprendizagem das ciências, como os emergentes das perspectivas dos autores como Ausubel, Piaget e Driver, atribuíam então as dificuldades dos alunos, sobretudo, às características estruturais e funcionais, a eles intrínsecas, denominadamente cognitivas, porque é um olhar um pouco mais biológico, né? E aí a gente sabe que isso é uma relação ainda de Piaget muito mais interna. Então é o funcionamento interno do sujeito, como que ele aprende, né? Dentro dessa teoria que ele
que ele construiu. As propostas de superação emergentes desses modelos indicam, incidiam, por isso, fundamentalmente sobre a cognição, visando nomeadamente o desenvolvimento de situações de ensino mais estruturadas e mais adequadas ao nível cognitivo real do aluno, o diagnóstico dos seus conhecimentos prévios ou a estimulação do conflito cognitivo e da mudança conceitual. Então, aqui a gente olha, de maneira geral, qual que é a dificuldade do aluno e a gente vai traçar intervenções de acordo com esse nível de dificuldade. A dimensão afetiva era desse modo descurada, ou seja, negligenciada. Então, a gente tinha o quê? Anteriormente, ou até um tempo, dentro de concepções teóricas, a gente tinha o entendimento dentro das funções cognitivas, né? Que áreas que a gente atua, né? O que eu estou desenvolvendo, que habilidades eu estou desenvolvendo, qual que é a funcionalidade de tudo isso. E a dimensão afetiva, em muitos desses teóricos, ela não era um elemento a ser considerado, né? E aí a gente vem o quê? Com teóricos que olham para essa dimensão, né? Parecendo ignorar-se que, como cada vez mais se defende, a cognição e a afetividade constituem uma mesma unidade funcional, holística e sistêmica, né? Então, Vallon, por exemplo, é um dos teóricos dentro das teorias da aprendizagem que concebem, então, a dimensão afetiva dentro do aspecto da aprendizagem, né? A influência, então, do dualismo dentro do desenvolvimento, enfim, da aprendizagem, né? O dualismo tradicional, traduzido no estabelecimento de dicotomias de validade meramente analítica entre cognição e afetividade, razão e emoção, tem vindo assim a ser crescentemente questionado, não fazendo, pode dizer-se, parte da matriz paradigmática que caracteriza o tempo presente. Então ele quer dizer o que com isso? Que ele disse o texto diz nesse sentido. Que o dualismo tradicional que a gente tem entre corpo e mente, que foi uma separação cartesiana, que vocês já viram isso em algum momento, né, em algumas disciplinas, e que são conceitos que a gente sempre tem que estar retomando, ele também afeta o quê? Então, quando que a gente vê resquícios disso? Quando a gente tem a cognição separada do afeto. E aí a gente também começa a ter os estudos a partir disso, porque a gente começa a trazer para os estudos dimensões disso, né? Então, eu coloquei para vocês o que é o dualismo, para vocês recordarem, né? Então, mente e corpo, ou dualidade mente e corpo, é uma visão na filosofia da mente de que os fenômenos mentais não são físicos ou que a mente e o corpo são distintos, né? E separáveis. Assim, abrange o conjunto de pontos de vista sobre a relação entre mente e matéria e entre sujeito e objeto e contrasta com as outras posições como fisicalismo, enatismo no problema mente e corpo. Então, é essa dicotomia que, de maneira geral, foi causada entre razão e sensibilidade, entre cognição e afeto, entre mente e corpo, enfim, que são coisas que fazem parte da nossa profissão e a gente tem que romper com isso, porque hoje, atualmente, isso não faz mais sentido. Para a construção de concepções teóricas, de epistemologias, foi assim que foi sendo construído, mas hoje a gente não precisa sustentar mais essa dicotomia, né? Então, essa é uma ilustração, né, do dualismo e como é que é representado. Estímulos de entrada são transmitidos pelos órgãos sensoriais para a epífise no cérebro e daí para o espírito imaterial, que seria a alma, que seria a mente, né? Essa substância aí que não é topográfica, né? Enfim, face à riqueza, diversidade e complexidade da motivação humana, têm sido em concreto propostas várias teorias que têm tentado explicar esse conceito, cada uma delas caracterizando de forma diferente, mas todas procurando explicar como o mesmo comportamento humano é ativado e dirigido, né? Então, nós, dentro da psicologia, por exemplo, principalmente análise do comportamento, e, por exemplo, a experimental, a gente foca no quê? No comportamento,
né? E os outros a gente vai ter a compreensão, né, do comportamento e outros elementos que são importantes, então, né? Se a gente for para cognitivo, a gente vai ter a cognição, comportamento e situação que está por trás. Enfim, cada um com seu método para dar conta, né? Bom, Piaget, então, em 1977, que centrou a sua atividade investigativa no desenvolvimento cognitivo, o papel da afetividade é de natureza funcional na inteligência. Também a perspectiva vigotskiana expressa uma visão integradora entre as dimensões cognitiva e afetiva no funcionamento psicológico. E aqui o que a gente está vendo? A gente está vendo teóricos da aprendizagem e como eles também consideram ou deixam de considerar o elemento afetividade. Por quê, gente? Porque isso vai ser um fator importante para a motivação, né? Para que todos os inúmeros autores que hoje trabalham no contexto do paradigma socioconstrutivista de Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo e metacognitivo está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento social e emocional. Significando isso que mudanças fundamentais no pensamento têm de ser acompanhadas por uma reorganização dos objetivos, das atitudes e da forma da mediação. Então, o tempo todo a gente vai estar ressignificando, vai estar olhando, né, para esse contexto de aprendizagem e tudo que está envolvido, social, emocional. A gente tem que ter um olhar biopsicossocial mesmo para a gente começar a pensar em estratégias de mudança. A motivação escolar constitui atualmente uma área de investigação que, na opinião de Gutierrez, permite, com alguma relevância, explicar e prever e orientar a conduta do aluno em contexto escolar, a forma como os indivíduos explicam seus êxitos e fracassos relacionam-se com sua motivação, a qual denota geralmente um fator ou fatores que levam a pessoa a agir em determinada direção, e aqui me lembra muito, trazendo para as minhas experiências, a teoria narrativa, né? Então, todas as vezes que, dependendo da abordagem, a gente faz o quê? A evocação de outros tipos de sentimentos, né, outras emoções que o sujeito já vivenciou. Então, a gente amplia a expectativa do sujeito quando ele traz, por exemplo, só o olhar de fracasso. Mas em qual situação você viu que poderia ter sido diferente, que você teve êxito no que você fez? Né, para que a gente consiga direcionar o olhar do sujeito e ampliar possibilidades, ou seja, que aquilo se torne possível. Né? Porque se ele seleciona nesse leque só o que ele não deu conta, e às vezes a gente pega sujeitos, às vezes com determinados transtornos, que isso acontece, a gente faz a evocação, então, de outras vivências e outras emoções para que o sujeito fala, poxa, em algum momento eu já consegui, isso é possível, né? Ou tem pessoas que me deixam dessa maneira em que eu veja que eu tenho uma rede de apoio que torne isso possível. Isso é trabalhar com motivação. Motivação e aprendizagem nos contextos. Dentro dos contextos de aprendizagem, aponta Stipik, né? E o outro autor aqui. A motivação pode ser inferida por meio de comportamentos observáveis dos alunos, os quais incluem o iniciar rapidamente uma tarefa e empenhar-se nela com esforço, persistência e verbalização. Segundo Nieto, a maioria dos psicólogos define motivação como um processo que tenta explicar fatores de ativação, direção e manutenção de conduta, face a um objetivo desejado. Então, de maneira geral, nós ativamos, né? Mas anterior a isso, o sujeito tem que ter como objetivo o que você quer, né? E a partir desses objetivos estabelecidos, de coisas que você deseja, então a gente trabalha desejos, valores, enfim, os possíveis obstáculos, e a partir disso, né, mesmo com obstáculos, o que o sujeito ainda consegue se sentir motivado para atingir seus desejos, né, seus objetivos, dentro desse conjunto de valores. Então a gente vai estar trabalhando isso, conduzindo isso para que o sujeito perceba que é possível mesmo diante de limitações que todos nós enfrentamos no nosso cotidiano. Mas o que faz com que, mesmo com esses obstáculos, ele veja que lá na frente isso pode ser possível de se realizar, né? Motivação extrínseca e motivação intrínseca,
Então, a gente vai estar trabalhando esses dois elementos. Bom, a motivação extrínseca é um controle da conduta. O controle da conduta ou o controle da conduta é decisivamente influenciado pelo meio exterior. Então, na motivação extrínseca, a gente tem elementos externos, não sendo os fatores motivacionais inerentes nem ao sujeito, nem à tarefa, mas simplesmente o resultado da interação entre ambos. Então, nos fatores intrínsecos, a gente vai observar o contexto e essa relação que é uma relação bidirecional entre sujeito e contexto. E isso é um fator que a gente vai ter que olhar. Então, o ambiente, né? Na motivação intrínseca, ao contrário, o controle da conduta depende, sobretudo, do sujeito em si, dos seus próprios interesses e disposições. Então, a gente tem que unir o quê? O que o sujeito tem de motivação intrínseca e o que esse contexto favorece. Porque, às vezes, eu tenho um sujeito altamente motivado, né? Querendo muito, mas as condições do ambiente não favorecem. Então, isso vai fazendo o quê? Vai desmotivando. Então, eu me lembro muito de servidor público, que é muito engraçado isso, e muito comum para quem já foi servidor ou para quem, enfim, está entrando na carreira, tá, né? Que você acabou de passar num concurso, você está super animado, você quer fazer. Passam uns anos, você vai entendendo a dinâmica do lugar, você vai sabendo quais são as implicações que tem ali, os desafios, as dificuldades, e aí a gente vai ver como é que você vai conduzir isso. Sustentando essa motivação intrínseca ali, junto com essas motivações extrínsecas, esses elementos exteriores, e aí eles podem ajudar ou atrapalhar, que a gente chama de cultura do lugar, né? Cultura organizacional, cultura, né? Clima e cultura do lugar, para que você continue ou não sustentando tudo isso. A motivação extrínseca está assim relacionada, tal como reforça a Tapia, com metas externas, ou seja, com situações em que a conduta se produz com a finalidade de apenas se receber uma recompensa ou se evitar qualquer punição e castigo. Nessas situações, o sujeito preocupa-se sobretudo com sua imagem, com o seu eu, né? Então, ele está falando que relacionada a essa motivação extrínseca, também está voltado, como a gente fala de elementos externos, e aí depende do contexto, ele vai estar falando que a finalidade é você ter algo como recompensador, ou que a gente pode falar como uma gratificação, como a gente viu na aula anterior, ou você fugir aí de uma punição ou de um castigo, né? Nessas situações, então, o sujeito está preocupado com o quê? Com a sua imagem, né? Como ele se vê. A motivação intrínseca corresponde, por seu turno, a situações em que não há necessariamente recompensa deliberada, ou seja, relaciona-se com tarefas que satisfazem por si só o sujeito e corresponde-se por isso a metas internas. Então são coisas no âmbito do desejo, coisas que você anseia, e aí a gente vai levar em consideração os valores que você tem, né? Vários autores identificam as metas externas como metas de rendimento e as internas como metas de aprendizagem. E aí você que vai direcionar isso. Às vezes eu vejo que uma meta ela pode ter essas duas dimensões, né? Metas de aprendizagem. Os alunos com metas de aprendizagem envolvem-se mais facilmente na própria aprendizagem, de forma a adquirir conhecimentos e desenvolver competências, enquanto os alunos com metas de rendimento estão mais preocupados em demonstrar os seus níveis de competência e com os juízos positivos que deles se possa fazer. Bom, eu já vivenciei essas duas situações aqui, tanto meta de rendimento quanto meta de aprendizagem, né? Então, hoje eu estou muito mais, por exemplo, no meu mestrado, eu estou muito mais envolvida com a meta de aprendizagem, né? O meu próprio orientador me dá esse feedback, né? E aí, às vezes, a gente pode tentar fazer o quê? A gente pode tentar conciliar esses dois, né? A gente pode, às vezes, estar muito mais propenso numa aula voltada para aprendizagem, né? E na outra, a gente pode estar muito mais preocupado com rendimento, né? Tem alunos, por exemplo, que têm um autoconceito e não sustentam tirar uma nota que ele acha que não seja de acordo com o que ele valora.
né? Mas ele tá... Uma das coisas é aprender a aprender, né? Quando a gente trabalha dentro do contexto de aprendizagem. E nesse sentido, por mais que a gente tenha uma expectativa muito alta, se colocar nesse contexto de aprendizagem e entender e aceitar, né, esses vários retornos aí que nós vamos ter, né, o feedback então da aprendizagem, que a gente às vezes tem que levar muito mais para as metas de aprendizagem, para que a gente possa falar, bom, estou aqui nesse conteúdo para que eu possa adquirir conhecimento e desenvolver competências, do que simplesmente eu trabalhar com rendimento. Porque aí o meu foco é que nota eu vou tirar. E aí, por exemplo, dentro de uma profissão, a gente também tem que preocupar em adquirir conhecimento e desenvolver competência. Por quê? Por exemplo, na psicologia a gente trabalha com isso. E não é só notas. Então, tem pessoas que estudam para tirar notas altas e que, no campo conceitual, não sabem aplicar os conceitos, né? E aí, é essa que vem a dificuldade, né? Então, a gente tem que tentar o quê? A gente tem que unir os dois, né? Em que você consiga ter um retorno e aplicação do que você está aprendendo, né? Dentro de um contexto depois prático, mas a gente já começa isso dentro das teorias. E aí depois você atribui a sua competência e esse juízo, né? Que você vai demonstrar aí seus níveis de competência. Aí depois você vai para o mercado de trabalho, você pode apresentar isso, né, nas provas, mas não com essa cobrança, né? Eu acho que aprender esse nível conceitual na formação, ele é muito mais importante do que simplesmente tirar boas notas, né? Sendo que você pode chegar lá no campo depois e você não dá conta disso, né? Os alunos movidos por motivação intrínseca têm assim face às tarefas escolares, o objetivo de desenvolver as suas competências. Aqueles que, ao contrário, são sobretudo impulsionados por mecanismos de motivação extrínseca. O seu objetivo é apenas obter avaliações positivas, né? Então é isso que eu estava dizendo. Então, se você fica sobre o controle de ficar só querendo ter 10, parabéns e não sei o que, né? Às vezes, no campo conceitual, rever, refazer, que faz parte do processo de aprendizagem e que desenvolve competência, por exemplo, você vai ter perdido, né? E aí, às vezes, a gente não consegue nenhum nem outro. Quando confrontados com tarefas específicas, alguns alunos reagem por um aumento de esforço, de persistência e de maior envolvimento na ação. Outros, pelo contrário, tentam escapar-se e manifestam reações de inibição. Desses dois tipos de comportamento advêm geralmente resultados escolares diferentes, mais satisfatórios no primeiro e menos no segundo, né? Algo que vários autores atribuem a diferenças motivacionais dos sujeitos. Então, a gente está, de alguma maneira, a gente vai tá entendendo aí o movimento de cada aluno motivado por cada tipo de motivação, né? Motivação na sala de aula. Então, quando os alunos têm como objetivo pessoal o domínio dos conteúdos e não apenas a conclusão da tarefa ou conseguir nota suficiente, irão se empenhar, né? Investir tempo e energia psíquica em determinadas atividades mentais. Então, é dessa forma que nós vamos, então, conduzir, né, esse contexto de aprendizagem, em que o aluno ele saia do controle de adquirir a nota, de ser gratificado, que com parabéns você finalizou, você concluiu, mas que ele se envolva na tarefa, né? Que ele se envolva, que ele esteja se apropriando desse movimento de aprendizagem. E aí a gente consegue domínio, a aquisição de competência e a aquisição de habilidades dentro dessas competências. Motivação, continuando ainda dentro da sala de aula. Essa postura ativa do aluno deve ser reforçada pelo professor, nomeadamente com os usos de estratégias cognitivas e metacognitiva, que a metacognição consiste na capacidade do indivíduo de monitorar e autorregular os próprios processos cognitivos. Então, o aluno, ele entende o seu funcionamento, principalmente vocês, enquanto adultos. Vocês sabem em quais situações vocês aprendem com mais ou com menos facilidade. Quais estratégias que vocês utilizam para otimizar a sua aprendizagem, né? Com as crianças a gente faz o mesmo movimento, né?
e que incluem desses métodos que levam à compreensão de um texto, como fazer resumos, esquemas ou levantar questões, até gestão de tempo disponível para o estudo. Então, tudo isso, essas estratégias aí que nós vamos nos percebendo, nós vamos estar vinculado a essa metacognição, ou seja, eu vou me entendendo, eu vou percebendo a maneira com qual eu aprendo com mais facilidade, né, com mais rapidez, né, que eu me aproprio do conhecimento. E eu vou usando isso a meu favor. Bom, o olhar, então, ele tem que ser biopsicossocial, embora o texto não traga isso para nós, né, ele traz só o aspecto cognitivo e afetivo, mas o biopsicossocial é a gente levar em contexto a fisiologia, como é que aquele sujeito tá, ele comeu, ele dormiu bem, né? Então, eu olhar para esse sujeito no dia a dia e eu falar, poxa, hoje ele tá bem, comeu bem, chegou animado, né? Afetivo, que tipo de emoções e sentimentos vão estar envolvidos nesse contexto de aprendizagem, né? Cognitivo, então, os elementos necessários na construção do conhecimento. E social, né? Os elementos relacionados à sociedade, enfim, ao contexto em que ele está inserido. A importância de fazer interagir as dimensões cognitivas e afetivas e sociais na aquisição de conhecimento será mais pertinente na modificação de atitudes e valores do que propriamente na obtenção de melhores resultados. Então, é um processo, né? Não é simplesmente você tirar a nota, mas é esse processo. É a mesma coisa que vocês estão aqui durante 5 anos, né? Que vocês vão ter um objetivo atingido a longo prazo. Então, a gente tem que trabalhar elementos motivacionais para que vocês sustentem esse lugar, né? Por quê? Porque vocês têm que focar nesse processo de aquisição, né? E não simplesmente no resultado. Por quê? Porque ocorre sim essa modificação de atitudes, de valores, enfim, né? Pertinente aí às habilidades que estão sendo trabalhadas, né? Aos objetivos aí, para que vocês consigam então entender esse nível de competência do fazer, do conhecimento do psicólogo. A modificação de atitudes e valores favorece, no entanto, por si só, melhores conhecimentos. A tomada de consciência da natureza do saber e do fato de que cada um tem um potencial para aprender, que pode aumentar com o envolvimento da sua própria personalidade, suscita nos alunos a autoconfiança, a valorização de si próprios, necessárias a qualquer desenvolvimento de aprendizagem, né? Então, a gente, de alguma maneira, reforça, né? Eu consigo, né? O que eu faço é importante, né? Eu saio da perspectiva, por exemplo, de nota, porque se eu atribuo uma boa nota ao meu autoconceito, né? Então, se esse aluno ele não consegue lidar com a situação de tirar uma nota baixa, ele atribui aquela nota à maneira com qual ele se sente ou como ele se vê, né? Então, e tudo isso tem um lugar, enfim, simbólico, né? Mas se a gente entender que eu tô ali, faço parte de um processo, que aquele lugar eu estou ali aprendendo, né? Tudo isso, e que no final eu tenho o retorno da minha graduação, e que isso vai me atribuir, enfim, níveis de competência que mudam a maneira com qual me vejo e qual me sinto, é um dos elementos de valorização de si, né? Só que tudo a gente tem que trabalhar a nível simbólico, necessárias a qualquer desenvolvimento de aprendizagem. É nesse sentido, então, que TAP afirma não ser possível ensinar a pensar adequadamente se não se trabalhar a motivação e vice-versa, né? Para ele, então, querer e saber pensar são condições pessoais que permitem a aquisição e aplicação de conhecimentos. Então, nós temos que querer, né? E também saber como é que eu funciono aí, né? Mas não é simplesmente eu dizer para o aluno como é que ele pensa, né? É ir construindo isso, né? Não é mecânico isso, né? Primeiro que ele tem que ter um fator de querer estar naquele lugar, de querer estar como sujeito aprendente, para que, de alguma maneira, o elemento saber que vem do conhecimento dê condições favoráveis, então, para a aquisição dessas competências. Para ele, querer e saber pensar são condições pessoais que permitem a aquisição e aplicação de conhecimentos quando necessário. O professor deverá ter sempre um papel decisivo, mesmo que se resuma ao fornecimento de incentivos motivantes. Para isso é necessário o professor atuar ativamente para melhorar
a motivação do aluno e ao mesmo tempo que o ensina a pensar, como é importante saber ensinar a pensar, ao mesmo tempo que se tenta melhorar a motivação para aprender. Bom, a gente dá elementos. Eu acho que aqui ficou um pouco mais incisivo isso de ensinar a pensar. Mas a gente dá elementos e o sujeito, a partir da sua construção de mundo, ele vai utilizando tudo isso para que ele faça essa associação desse conjunto de conhecimentos, né? Porque se a gente dá como é que se pensa dessa forma, nem se eu perguntar para cada um que cada um entendeu, vocês vão me explicar de outra maneira. Então não tem um jeito certo, a gente vai se apropriando de determinados tipos de conhecimento, epistemologias, enfim, e a partir disso a gente vai reforçando, né? Vocês vão se aprendendo. Então é um processo em que vocês vão se apropriando desse conjunto aí, esse domínio de conhecimentos, tá? Eu não concebo muito esse ensinar a pensar, mas fornecer elementos e construir junto com os alunos para que eles consigam então essa sustentação, esse lugar aí de alguma maneira, né? Como é esse conceito, é dessa forma mesmo, e a gente vai construindo. O que você acha se você acrescentar isso, isso e isso? Pense nisso, como que fica isso para você? Porque o feedback de cada um vai ter entendido de uma forma, né? E como o psicólogo pode contribuir nesse contexto? Ter a dimensão biopsicossocial do desenvolvimento dos sujeitos envolvidos no contexto de ensino-aprendizagem. Então, ter aquela dimensão que a gente viu, biológica, social, afetiva e cognitiva, para que nós possamos, de alguma maneira, olhar os sujeitos envolvidos, tanto os alunos quanto os professores que estão nesse contexto. Por quê? Porque nós, psicólogos, não temos o domínio de ensino, né? Nós olhamos para alguns aspectos de aprendizagem, mas, de maneira geral, em contexto escolar, nós estamos aí com esses dois atores, né? E nós participamos de tudo isso, né? Então, ter esse olhar sobre tudo o que está acontecendo, a dinâmica do lugar, o contexto que acontece, os sujeitos envolvidos, enfim, é esse olhar que nós temos que ter. Independente da linha de pensamento seguida, é adquirido que o indivíduo, desde o nascimento, vai aumentando o seu repertório estruturado de conceitos e de acordo com o seu meio envolvente. Esses conceitos são guiados por mecanismos de memória, onde as imagens dos sentidos são retidas e relembradas por associação a cada nova vivência. E aí eu uso um outro texto para dar conta, mas de maneira bem sucinta de tudo isso, que é como se fosse essa apreensão através da memória, mas não é só disso que se trata. Os resultados da aprendizagem são fixados na memória, sendo que este processo é reversível até um determinado momento. Na realidade, o ser humano nasce com a propensão para aprender, tendo necessidade de estímulos internos e externos, motivação, né, incentivo para a aprendizagem. Na maioria dos casos, a aprendizagem dá no meio social e temporal em que o indivíduo convive, tendo a sua conduta normalmente, então, afetada por esses fatores, né? Então, a gente vai estar olhando que é como se nós, de alguma maneira, pela teoria da atividade, por exemplo, então nós estivéssemos o tempo todo em atividade e em contexto de aprendizagem, né? A gente sempre está aí nesse contexto, né? Nós somos impulsionados a isso. Bom, nessa sequência, Vygotsky menciona também que o pensamento propriamente dito é produto da motivação, isto é, dos nossos desejos, necessidades e interesses, inerentes a cada pensamento existente, uma tendência afetiva e volitiva, então tem o afeto e a vontade. Dessa forma, não seria válido estudar as dificuldades de aprendizagem sem considerar os aspectos afetivos. É inevitável fazer uma análise do contexto emocional, nas relações afetivas e da forma como o sujeito se situa no mundo. Tendo em consideração o pensamento acima descrito, né, que a gente viu anteriormente por Vygotsky, é importante planear uma ação pedagógica sem antes determinar o universo, né, do aluno, os seus diferentes aspectos. Então, foi isso que eu falei, né? Quando a gente está pensando em estratégias ou elementos que vão, de alguma maneira, estimular, a gente tem que entender áreas de interesse,
o que ele gosta, né? Em qual contexto, olhando biopsicossocialmente, se ele está alimentado, como que estão as relações dentro da casa. Então a gente olha vários fatores. Por quê? Porque nós carregamos a nossa história, né, para onde nós vamos. Então, às vezes a gente não está legal, a gente às vezes está numa aula, mas o nosso pensamento está num acontecimento que ganhou mais conotação durante o dia, né? Então, às vezes uma discussão, às vezes as coisas não vão bem no trabalho, às vezes a gente teve, enfim, algo que aconteceu que nos marcou. Então, é óbvio que tem situações em que vão interferir, né? Mas, de alguma maneira, o que sustenta a maior parte das relações? O vínculo. O vínculo entre professor e aluno, o vínculo entre o aluno e as pessoas das instituições, né? Mas isso é para qualquer contexto, não só para o contexto da escola, mas numa empresa em que você está, né? Então a gente tem que ampliar esse olhar, né? Esse vínculo que tem uma dimensão afetiva, positiva, é o que nos sustenta em várias relações. Então às vezes eu estou passando por muita dificuldade, né? Às vezes a gente, por exemplo, não está mais sustentando uma escolha que nós fizemos, né? Mas às vezes, pelo vínculo que nós temos com pessoas no lugar, que nos tornam rede de apoio, faz com que a gente vá até o final. Né? Isso muito a gente encontra em graduação, né? Quando a gente tem dificuldade financeira, quando a gente tem colegas que nos auxiliam, quando tem professores que nos motivam. Não desista, continua. As dificuldades vão aparecer, mas é assim mesmo, né? Conte conosco, porque essa dimensão de que acontece com todo mundo também nos conforta, né? Mas que você tem com quem você possa contar, né? Bom, assim, no entender de Vygotsky, a escola deve concentrar esforços na motivação dos alunos, o que estimula e ativa recursos cognitivos. A motivação deverá ter tida como essencial no processo de aprendizagem, salvaguardando os casos em que se observam excessos. A motivação, tanto intrínseca quanto extrínseca, em excesso acarretam danos para os alunos, sendo importante, então, que haja um equilíbrio entre ambas, né? Mas, assim, por isso que a gente olha essa dimensão e respeita os limites do sujeito, né? Porque senão ele deixa de ser um elemento motivador, né? Ele se torna muito mais um objetivo de quem está na situação inversa do que para quem está, de alguma maneira, tendo que executar aquele objetivo dentro do contexto de aprendizagem, né? Então ele perde esse valor motivacional e acaba sendo pesado, né? Difícil de estar nessa posição aí. Então, é essa regulação aí. E aí você tem que compreender o sujeito nessa dinâmica em que ele funciona e propor situações em que ele dê conta, que seja possível, não a mais e nem a quem, né? Porque se for muito difícil, ele desestimula, né? E se for muito fácil, também desestimula, perde o interesse. Então, assim, a gente sempre trabalha para Vygotsky dentro do desenvolvimento potencial do sujeito. Algo que a gente vê que ele consiga, mas que é novo, e algo que ele já tem estabelecido ali, que ele já assimilou, acomodou, né? Então, ele já aprendeu aquele domínio e a gente vai estar gradualmente, né, aumentando o nível de dificuldade. Por último, então, a motivação no contexto escolar tem sido avaliada como um determinante crítico do nível e da qualidade de aprendizagem do desempenho. Um aluno motivado revela-se ativamente envolvido no processo de aprendizagem, insistindo em tarefas desafiadoras, despendendo esforços, utilizando estratégias apropriadas e procurando desenvolver novas capacidades de compreensão de domínio. Então, manifesta entusiasmo na execução da tarefa, brio relativamente em seus desempenhos e resultados. E criar essa cultura de atuação na escola poderá ser um pilar essencial para a ação do aprender. Mas aí também, essa dimensão ela não pode ficar só com o professor, né? Tem que ter um conjunto de fatores que, de alguma maneira, isso tem que ser um pensamento, um objetivo comum para o contexto escolar. Mas isso, enfim, daí tem outras variáveis que vão interferir. Né? Então, esse é um olhar, de maneira geral, que o psicólogo ele tem que ter, né, dentro desse contexto de aprendizagem, tá bom? Beijos, então, vejo vocês na próxima aula. Até!